Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a reação de combustão, uma das mais importantes dentro da termoquímica. Vamos lá então. Então nós temos aqui uma coisa para entendermos que é chamado de triângulo do fogo. O fogo, né, a queima, ela na verdade ela precisa de três fatores para acontecer. Primeiro, o combustível, o comburente. Quem é o comburente? O oxigênio, sempre o oxigênio. O combustível vai ser o álcool, vai ser a gasolina, o gás butano, o gás metano, o hidrogênio, certo? Mas o comburente sempre será quem? O oxigênio, tá certo? E você precisa também, para que a reação aconteça, do calor, né? Do calor. O calor vai ser a energia inicial que vai dar um pontapé inicial para a reação, tá certo? Então você sempre vai precisar de calor. Se você tirar um desses três componentes, a queima cessa. Evidentemente, a queima cessa. Então, quando você tem alguém pegando fogo e você joga um cobertor sobre esse fogo, sobre uma pessoa que esteja, por exemplo, com as roupas queimando, como é que você faz para apagar o fogo dela? Você joga um cobertor em cima, certo? E quando você joga um cobertor em cima, o que ele faz? Ele tira quem? O comburente. Ele tira o comburente, ele abafa ali, o oxigênio é consumido e aí o fogo se apaga, tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui para uma reação de combustão famosa, importante, nós comentamos no último vídeo, que é a queima do hidrogênio, o combustível ideal, né? O combustível ideal, essa reação, ela ainda não conseguiu ser controlada, né? Os químicos, os físicos, os engenheiros ainda não conseguiram um motor capaz de controlar esta reação, porque ela é uma reação explosiva, né? Explosiva. Por isso esse hidrogênio ele é utilizado como combustível de foguete. Por quê? Porque você uma vez deu a ignição, ele simplesmente explode e leva o foguete para cima. Não dá para você, chegou lá em determinado lugar, dar uma brecada, diminuir a queima, né? Não dá para você fazer isso, né? Não dá para você controlar essa queima, certo? Então, mas é um combustível ideal. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a quantidade de energia é grande, né? Veja, 2 graminhas de hidrogênio liberam 241,8 kJ. É muita energia. Segundo, porque produz água, né? Inclusive, quando você vê um foguete naquelas imagens, nos vídeos, né? Que você vê um foguete subindo, você vê aquela nuvem, aquela fumaça. Aquilo, na verdade, é água, é vapor d'água condensando, né? Aquilo, na verdade, é uma nuvem, literalmente falando, né? É a água que é liberada da queima do hidrogênio, tá certo? Muito bem, mas o que eu quero destacar aqui? Que você tem essa reação, ela é chamada de reação de combustão, né? Combustão. E o ΔH é chamado de ΔH de combustão. Ela é sempre para 1 mol do combustível. A reação de combustão leva em conta sempre 1 mol de combustível. Então, o que é a energia de combustão? É a energia liberada na queima de 1 mol do combustível, tá certo? De 1 mol do combustível. Muito bem. Aqui você tem um outro combustível usado, né? Que é o carvão, né? O carbono que a gente chama carbono grafite, que nada mais é do que o carvão. Então você vê 1 mol dele reage com 1 mol de oxigênio, dando 1 mol de CO2, né? Então a equaçãozinha bonitinha, fácil de balancear. Ele libera 94 kJ para cada mol de carbono, tá? É um combustível bastante interessante, tá bom? Bom, e aí nós temos aqui o álcool, né? C2H6O é o álcool. Nós no Brasil usamos o álcool como um dos combustíveis dos automóveis. Nossos carros aqui são flex, né? Nós estamos de parabéns, porque isso é uma tecnologia do Brasil, uma tecnologia que o Brasil desenvolveu, né? Então veja lá, o que eu tinha já mostrado no vídeo anterior, mas agora eu vou revisar novamente. Veja. Reação de queima é uma reação que forma óxidos, certo? Que forma óxidos.
Então, se você tinha aqui o hidrogênio, queimou o hidrogênio, vai formar o óxido de hidrogênio, que é a água. Monóxido de dihidrogênio é o nome dela, da água, certo? Pois é. E queimou o carbono, vai formar quem? O CO2. Queimou o carbono, vai dar o CO2. E se o combustível tiver na molécula o carbono e o hidrogênio? Vai formar os dois óxidos, né? O carbono vai dar origem ao CO2 e o hidrogênio vai dar origem ao óxido de hidrogênio, H2O, tá certo? Então, toda vez que o combustível tiver, né? O combustível tiver carbono e hidrogênio, você terá CO2 e água, tá? Balanceando sempre para 1 mol de combustível, né? Então, só lembrando aqui, ó, eu tinha 1 mol de combustível, tá? E aí, balanceando isso é simples, ó. Quantos carbonos eu tinha do lado esquerdo? 1 vezes 2, 2. Do lado direito eu tenho que ter 2, então põe 2 aqui, tá? Olha, quantos hidrogênios eu tinha? 6. Eu tinha 6. Então, eu preciso de 6, olha. Então, põe 3 aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênios, certo? Muito bem. Aí, por último, você acerta os oxigênios. Ora, deste lado você tem 3 aqui, mais 4 aqui. 7, né? 7. Aqui você tem 1, faltam 6. Por isso, 3 vezes 2, 6. Então, a equação tem que sempre ser balanceada. Você balanceia ela começando pelo carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio, tá bom? Bacana? Legal. Então, estas reações que originam os óxidos de hidrogênio e de carbono, os óxidos, a gente chama isso de queima completa. Como, professor? Queima completa, tá? Então, as reações que originam os óxidos de hidrogênio e carbono, né? A gente chama de queima completa, tá bom? Muito bem. Então, é muito interessante. Por que queima completa? Porque nem sempre a queima origina os óxidos de carbono, o CO2, nem sempre. Se você olhar aqui nesta imagem, você tem aqui um automóvel, né? Liberando, saindo pelo escapamento, uma fuligem. Isso não é gás carbônico. Saindo uma fuligem. Professor, o que é fuligem? Carbono que não foi queimado, né? Carbono que não foi queimado. Carvão, né? Então veja, certamente lá no combustível tinha carbono. O motor não estava funcionando bem, queimou parte dos carbonos, formando gás carbônico, mas o motor não conseguiu queimar todo o carbono. E parte desse carbono que tinha no combustível foi liberado, foi desperdiçado na forma de carbono mesmo, de carvão. Só que carvão em partículas microscópicas, pequeníssimas, né? Que vão se diluir na atmosfera, tá certo? Então, quando isso acontece, a gente diz que a queima não foi completa. A queima completa forma gás carbônico. Esta queima é uma queima incompleta. O problema da queima incompleta são 2. Primeiro, você desperdiçou energia, né? Porque você não conseguiu queimar todo o combustível. Né? Lembrando que o combustível é o carbono. O carbono é o combustível, tá certo? Você não conseguiu queimar todo ele. Esse é o primeiro problema. Se você não conseguiu queimar todo o combustível, você não aproveitou toda a sua capacidade energética, né? Você desperdiçou energia. Segundo, que isso aqui, esta fuligem vai constituir um dos tipos de poluentes mais prejudiciais à saúde, tá certo? Então, aqui você tem um esquema, né? Mostrando os produtos de combustão incompleta, tá certo? Então, qual é um dos problemas seríssimos que saem pelos escapamentos quando ocorre combustão incompleta?
é justamente o que a gente chama de material particulado. O que é esse material particulado? O carbono que não foi queimado, a fuligem, né? Tá certo? Então esta fuligem, ela vai penetrar pelas vias respiratórias, né? Pelas vias respiratórias, quando a gente está respirando ali, inspirou, essa fuligem entra pelo nosso nariz, né? O nosso pelinho do nariz vai filtrar muita coisa, mas não consegue filtrar tudo, né? E aqui você tem, vai ter uma fração que vai ficar presa aqui, né? As partículas maiores vão ficar presas aí no nariz, né? Os nossos pelinhos nasais vão capturar, vão conseguir reter essas partículas maiores, né? Vai ter uma fração que vai ficar aqui na laringe, né? Mas, veja, nós vamos ter uma fração de partículas muito pequenas, de partículas, né, material particulado muito pequeno, que vai lá para os pulmões. E nós vamos ter umas partículas que é a chamada fração respirável, que ela é minúscula, né? Vejam que o tamanho, ó, menor do que 1 micrômetro. Sabe para onde elas vão? Lá para os alvéolos pulmonares. Lá para os alvéolos pulmonares. Elas não sairão dali mais. Essas que ficarem aqui em cima, com um espirro, né? A coriza, alguma coisa até pode tirar, né? Agora, essas que vêm para os pulmões e essas que vão lá para os alvéolos pulmonares, não conseguirão sair. Então aí vem todos os problemas respiratórios comuns nas grandes cidades, né? Porque por mais regulado que esteja o automóvel, né? Especialmente se ele é a gasolina ou a diesel, ele vai liberar material particulado, né? Especialmente a gasolina e o diesel, porque são moléculas grandes, né? E aí o motor queima, mas aí não consegue queimar todos os átomos de carbono e parte dele acaba saindo como carvão mesmo, tá certo? Então, produtos da queima incompleta. Professor, como é que acontece a queima incompleta? Então, vamos lá, analisar aqui, tá? Então, veja, isso aqui é o gás metano, tá? O gás metano, o gás natural, nós temos até alguns automóveis, né, que são movidos a gás natural, tá? Esse é o gás metano. Então, veja que ele tem carbono e hidrogênio. O carbono dá gás carbônicos, o hidrogênio dá água, certo? Ok? Então, a gente diz que a oxidação do carbono leva ele a gás carbônico e a oxidação, aqui a queima, os hidrogênios acabam se transformando em água, tá bom? Muito bem, então veja bem. A equação balanceada, bonitinha, né? Um carbono entrando, um carbono saindo. 4 hidrogênios entrando, tem que ter 4 saindo, portanto multiplicamos aqui por 2, certo? Muito bem, agora eu tenho aqui 2 oxigênios mais 2 oxigênio, 4 deste lado, certo? 2 vezes 2, 4, por isso ponho o 2 aqui para multiplicar. Esta é uma queima completa, gera gás carbônico, gera água e gera calor. Maravilha, maravilha. O gás carbônico não é um gás tóxico, embora ele esteja relacionado aí ao efeito estufa, dos males o menor, tá certo? Ele produz aí gás carbônico e água, tá bom? Não é tóxico para a nossa saúde, tá? Muito bem. Mas aí o que acontece com a queima incompleta? Olhe para cá que agora eu já tenho queima incompleta, tá? Porque veja, o carbono no metano, ó, o carbono não originou gás carbônico. Nesta reação aqui, originou monóxido de carbono, uma substância altamente tóxica. Altamente tóxica. Monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono. E água, beleza. Bom, vamos comparar esta equação, que é de uma reação de queima incompleta, com esta, e ver qual a diferença. Vamos lá ver onde que está a diferença? 1 mol de CH4, 1 mol de CH4. Beleza? Vamos lá.
1 mol de CO2, 1 mol de CO2. 2 mols de água, 2 mols de água. Tudo igual nesses três aqui. Olhem o oxigênio. 2 mol de oxigênio, 1,5 mol de oxigênio. Eu pus assim 1,5, mas seria 3 sobre 2, né? Não tem problema. Eu estou pondo aqui só para você perceber o quê? Perceber que o que faz a diferença entre uma reação completa, de queima completa, e uma reação de queima incompleta é a quantidade de quê? De oxigênio. Quando eu tenho bastante oxigênio, eu queimo completamente o combustível. Se começa a diminuir o oxigênio, eu não queimo mais de forma completa o oxigênio. E aí, eu formo monóxido de carbono, por exemplo, que é tóxico. Você deve ter ouvido falar, no inverno do ano passado, uma família do nosso país aqui, morrendo aqui no Chile, se eu não estou enganado, né? Morrendo no Chile. Ficou dentro de um apartamento, ligou o aquecedor, fecharam as janelas, né? E aí o aquecedor foi lá trabalhando, queimando o combustível e as pessoas morreram ali. Por que morreram? Morreram intoxicadas com monóxido de carbono. Por quê, professor? Porque fecharam as janelas. E se eu fecho as janelas, eu diminuo quem? Eu diminuo quem no ambiente? O oxigênio. E ao invés de ter uma queima completa produzindo gás carbônico, eu tenho uma queima incompleta produzindo monóxido de carbono, que é tóxico e pode morrer. Agora, vamos ver outra reação aqui, ó. Essa reação aqui, veja. CH4 é o mesmo. Mais oxigênio dando carbono sólido, carbono grafite, fuligem, mais água. Então, se você observar, olha, CH4, CH4. Aqui, H2O, H2O. Qual foi o problema aqui? Qual foi, onde que está a dificuldade? Na quantidade de oxigênio, né? Aqui, para eu ter uma queima completa, eu preciso de quantos mols de oxigênio para cada mol de metano? 2 mols. E eu só tenho 1 mol, metade, né? Metade do que é necessário. E aí eu vou ter a formação de fuligem. É o que acontece naquele carro lá que solta o material particulado, tá certo? Então a diferença toda se deve à presença do comburente, do oxigênio. Se eu não tiver oxigênio suficiente, a minha queima será incompleta. Incompleta, tá certo? Muito bem. Então aqui nós temos a gasolina, né? A gasolina, olha só. Para queimar 1 mol de gasolina, de forma a produzir CO2 e água, para queimar completamente, eu preciso de 12,5 mols de O2, certo? 12,5 mol de O2 para cada mol de gasolina. Agora, se eu não tiver 12,5, olha só, se eu tiver apenas 8,5 mol para cada mol de gasolina, eu vou formar o quê? Monóxido de carbono, apenas monóxido de carbono, que é queima incompleta, né? E se eu tiver apenas 4,5, em vez de 12, apenas 1/3, né? Eu vou formar a fuligem, que é o material particulado, tá certo? Se você gostou, dê o seu like aí, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!